Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma maratona de lives aqui no canal. Estamos aí no dia 15/10, 7 horas da noite, para começar essa maratona. Ai, eu já tava com saudade, passou tão rapidinho, né? Maratona passada, tivemos mais de 40 autores e profissionais da área da saúde mental batendo papo com a gente. E nessa maratona de outubro não vai ser diferente. Todo mundo vai poder acompanhar as lives pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook do Livro Não Me Livro. Então já se inscreve lá no canal do YouTube ou me segue aqui no @MoniqueMM18. Essa maratona vai até o dia 30/10. Depois a gente dá uma paradinha e só volta em novembro. Muito bem, vocês estão vendo aí que tem muita antologia chegando, né? Outras sendo produzidas. Então, o assunto é o que não falta. E pra gente abrir essa maratona hoje com essa primeira live, né? A gente vai conversar com um autor nacional, o Marcel Peixoto. Ele que tá com um livro poderosíssimo, publicado não só pela Amazon, né? Tá em formato físico e digital. O livro que se chama O Verso da Escravidão. Tem resenha dele aqui no canal. Já disponibilizei para vocês tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto nas redes sociais. Então já corre lá, já procura O Verso da Escravidão. Que a resenha ficou linda, porque é um livro poderosíssimo. E confesso para vocês que é uma obra nacional que mexe com tudo que você pensa que sabe sobre ancestralidade, escravidão, narrativa muito bem produzida, entre outras coisas. Então a gente vai poder bater um papo com o nosso autor sobre todo esse processo criativo, sobre toda essa trama que ele vem jogando aí no colo do leitor, tá? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver cadê o nosso autor. Não sei se é a primeira vez dele. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Vamos mandar aqui o link para ele. Que ele deixa eu ver aqui, que ele ainda não entrou. Pronto. Enviei o link para ele poder entrar aqui e bater papo com a gente, tá? Mônica, Vitor, um beijo. Ivonete, a Ana, Marcelo Neri, uma galera aí entrando. Capitu Assessoria, oi, um beijo. Cadê o nosso autor?
ele tá online, ele só não tá. Ele só não tá conseguindo, talvez, entrar, porque ele tá online. José! Um beijo, José! Um beijo pra você, pra sua esposa. Cadê nosso autor, gente? Oi, Vanessa. Ah, ele entrou aqui, ó. Marcel, querido, se você tiver no computador, saia. Entre pelo celular, por favor. Porque aqui eu não consigo te convidar. Gente, para fazer live é só pelo celular. O computador você não vai conseguir, tá? O pessoal que nunca fez live, que vai fazer live, ou que pensa em fazer live, é só pelo celular. Ai. Olá. Marcel, querido! Tudo bem? É a falta de experiência, né? Tô tentando ajeitar o meu tripé aqui. Aguenta aí. Vai ficar bom. Não Opa! se preocupe, porque é assim mesmo. A gente nunca sabe quando entra, como entra, por onde entra. Mas que bom que você conseguiu. Obrigada, tá, querido, por tudo, inclusive Ah, por essa leitura maravilhosa. eu, inclusive, queria começar agradecendo a você aí, porque as suas palavras lá no podcast, aproveito já convido a quem não assistiu a assistir, foram muito legais. O seu livro, ele é muito forte, ele é muito poderoso, né? É uma leitura que não é todo mundo que vai entender, mas ela tem mensagens ali subliminares muito poderosas. E a gente já vai explorar todo esse enredo, mas antes da gente começar a falar sobre esse seu livro forte, impactante, aliás, há muito tempo eu não lia um livro nacional tão bom, com uma narrativa tão boa, de um período que a gente precisa realmente trazer à tona. A gente vê muitos historiadores, né? O Laurentino, o Resulti, a gente tem uma outra também historiadora aqui no Brasil maravilhosa, que pega essa parte também da escravidão, história do Brasil, que são leituras poderosíssimas que transformam a vida do leitor. Então você está de parabéns pela produção desse livro.
Eu acredito que tenha sido um trabalho gigantesco. E eu, como curiosa que sou, quero saber de cada detalhe desse processo. Então, obrigada mais uma vez por tudo, tá? Não, eu que agradeço suas palavras aí. Realmente, eu acho que você captou um pouco mais do que as pessoas costumam captar, principalmente a parte psicológica dos personagens. Eu acho que você foi meio fundo nisso aí. Eu fiquei muito feliz. A gente, quando escreve e a pessoa capta aquilo que você está querendo colocar, é uma satisfação a mais pro escritor, né? Então, acho que você conseguiu. Acho que talvez até pela tua sensibilidade, que você também é escritora. Eu estou querendo, inclusive, ler um livro seu lá, que, ó, se eu não me engano, é o Quarto Andar e tal. É isso o nome? É Eu isso mando. aí. Depois a gente vai conversar a parte para gente fazer uma troca de livros aí, que vai ser interessante. Enfim. Então, acho que por essa sua sensibilidade, talvez você tenha conseguido captar um pouco mais a fundo do que as pessoas normalmente ver no livro, né? Deixa de ser só uma história simples e não pegam aquela trama que tem de transformação de cada personagem e tal, o crescimento deles. E é um livro longo, né? Então dá para explorar bastante a, a transformação de cada personagem, né? Exatamente. E é, gente, como ele falou, um livro grande, não é uma sentada. O livro tem quase 400 páginas. Cadê o livro, Marcelo? Tá aí com você? Tá em mãos? Yeah. Olha isso, gente. Olha esse trabalho magnífico da capa, que tá O Verso da Escravidão. Uma jornada de com o cartaz desse sofrimento. aqui atrás também. Ah, eu tô vendo que lá tá bem maior, ó. Uma jornada de sofrimento, amor e redenção. Agora, Marcelo, para a gente começar a entender um pouco mais dessa sua produção, esse é o seu primeiro livro publicado ou você já tem outras coisas no mercado? Não, esse é o primeiro livro. Eu, na verdade, assim, a minha formação é técnica, eu sou engenheiro civil e depois parti para o lado da administração e tal. Nunca tive nenhum mergulho na história, apesar de gostar. E na parte de literatura, muito menos. Eu comecei a ler depois que eu comecei a namorar minha esposa, que ela lia muito e tal, e aí acabou me incentivando a me transformar num leitor, porque até os meus 16 anos eu só li o que mandava lá na escola e tal, eu não tinha muito hábito de leitura, não. E aí, quando comecei a namorar ela já tinha lido a coleção completa da Agatha Christie, né? Eu fiquei meio impressionado com isso, porque são 80 livros, sei lá. Então, eu falei, opa, eu tenho que começar a me atualizar nesse ramo aí. Mas, assim, para mim foi uma surpresa. De virar escritor não era esse o meu objetivo, mas a vida é assim mesmo, né? Ela faz com que você vá se adaptando e as coisas vão acontecer. A própria espiritualidade vai trabalhando de forma com que você alcance lá o que você precisa, né? Então, não, peraí que eu acho que foi mais por aí. A gente precisa trazer um negócio nessa live que é muito importante. Nós temos um escritor totalmente de número, administração, lógica, etc, 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 que se completa com uma pessoa que é uma leitora voraz. Ou seja, criatividade, imaginação, leitura. Qual o nome da tua esposa? Cláudia. Ela está aqui fazendo assim, mais ou menos. Você está de parabéns por inserir, resgatar uma pessoa para a leitura, incentivar, criar nessa pessoa esse hábito da leitura e o gosto, que é muito difícil. As pessoas não têm o hábito nem o gosto da leitura. Mas quando é uma pena, exatamente. Agora, que sorte a tua, hein, Marcelo? Não, com certeza. Não é à toa que eu tô há 44 anos com ela, né? Então é por isso. Muito bem, fico imaginando que essa mulher já não leu na vida, gente. E o quanto ela não incentivou o nosso autor a ler também. E aí, quando a gente começa a ler, o leque se abre.
eu no mínimo ia chutar que o Marcel era historiador. Só que ele não é historiador. Olha isso. Que loucura. E além de eu não ser historiador, eu não conhecia nem a história que eu escrevi. Na verdade, essa história foi uma história contada. Então, eu só tive o trabalho de pegar aquilo que estava acontecendo, e aí sim, fui estudar um pouco a história do Brasil, que eu tinha que contextualizar toda aquela informação que estava chegando para mim, o que estava acontecendo no país naquele período que a história estava transcorrendo, né? Então, realmente tive que fazer um trabalho de pesquisa e tal, me aprofundei um pouquinho na história para poder escrever o livro dentro de um contexto. Alguns professores de história já leram e, assim, não recebi nenhuma crítica, não. Eu acho que não fiz nenhuma grande besteira, não. Você publicou ele quando? Foi esse ano ou foi ano passado? Na verdade, eu comecei a escrever ele no dia 20 de novembro de 2020, plena pandemia. E ele ficou pronto no meio de 2023 e eu queria publicar ele no dia 20 de novembro também. Queria lançar ele no dia 20 de novembro. Só que no dia 20 de novembro a gente fez um pré-lançamento. E aí a editora precisou correr para caramba. Eu fui a São Paulo de carro, peguei 10 caixas do livro, trouxe para pelo menos ter algum livro para poder fazer o lançamento, que não ia dar tempo de vir frete e tal. E aí fiz o lançamento lá no IPM, que é o Instituto dos Preços Novos. Tem tudo a ver com o livro, que fala muito de história dos preços, enfim. E tinha tudo a ver com isso. E, na verdade, quer dizer, eu caí lá. O Pai João é o grande autor do livro, então ele que me jogou lá na porta do Instituto, e assim foi super bem recebido lá, enfim. E aí era o dia 20 de novembro, uma segunda-feira de 2023, e na verdade eles nem trabalham, não abrem, os Deus não costumam abrir na segunda-feira, e eles fizeram até uma referência, uma deferência lá de abrir o Instituto para a gente poder fazer esse lançamento lá. Então foi bem interessante. Mas aí o lançamento oficial mesmo só aconteceu em janeiro, que eu fiz na Livraria da Travessa, da Barra da Tijuca e tal, aí foi o lançamento oficial. Então, assim, oficialmente o livro é de 2024. Você hoje mora no Rio, Marcel? Eu moro na Baixada, eu sou iguaçuano, moro na Iguaçu. Ah, eu sou da Tijuca. Aliás, o Marcelo, que é nosso amigo em comum, sabe? E o Marcelo Elo Almeida. Ele é nosso amigo em comum. Escreveu um livro maravilhoso agora também, que chegou aqui em casa. Acho digno a gente se encontrar para tomar um café. Oi, Nova Iguaçu ou na Tijuca? Não, pode ser na Tijuca, para mim tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas era meu amigão, a gente se conheceu através do curso que a gente fez e tal. E ele foi uma das primeiras pessoas a ler meu livro, para você ter uma ideia. Ele leu o rascunho do livro. Eu escolhi 5 pessoas para poder fazer uma leitura crítica, né? Porque a leitura crítica o cara mexe no texto e tal. Ele, na verdade, leu, ele me deu algumas dicas e tal. E ele foi uma das pessoas. E para mim era muito interessante porque ele não é um bandista, ele não tem nada a ver com a religião, muito pelo contrário, ele é budista, não sei se você sabe disso. E a opinião dele seria importante para mim, porque eu queria que o livro não fosse um livro que ficasse amarrado para quem é da religião, até porque o livro não fala de religião, ele fala da cultura africana, né? Então qualquer um pode ler, entender, porque é fácil, ele fala com secretismo, enfim, foi uma forma de preservar a cultura africana, né? E aí ele está. Eu acho que você também leu o livro do Sérgio. Eu tenho o último livro dele aqui, a gente já fez live, ele é um escritor de mão cheia. Eu adoro o Marcelo, ele é muito bom mesmo. Eu ia no último lançamento dele, confundi os dias, achei que era um dia, era no outro, e fiquei a ver nuvens, porque eu estava louca para ir no lançamento dele, do último livro, aí ele me enviou, e eu me lambuzei na literatura que ele nos promove. Aliás, um beijo, Marcelo, querido. Agora,
Ele Ô, está aí na Marcelo, me diz live uma. também. Eu não consigo ver quem está na live, então perdido Não aqui. consegue, ó. Aí tem dois bonequinhos, não tem? Tem dois Tem, bonequinhos tem aí na sua tela. Quando você clica nele, você vê quem é que está na live. dois bonequinhos. Só vi a Cláudia. Deixa eu ver. Será que eu consigo entrar pelo computador aqui de novo? Pelo computador você consegue acompanhar a live, tá? Bom, Isso. o verso da Ah, tá. escravidão. Ah, tá, minha Uma amiga jornada de Vanessa. Já sofrimento, vi aqui. amor e redenção. Ô, Marcelo, me diz uma coisa. O que te inspirou a escrever uma obra tão forte como essa? Ó, a gente vê logo ali, por exemplo, quem ainda não leu, quem ainda não conhece, vai chegar lá no site e vai ver que existe, né, logo no início da sinopse, que você, na verdade, é um instrumento do Pai João, do Cruzeiro das Almas. Ou seja, a gente já vê que não é algo que o leitor está acostumado a ver no dia a dia. É uma obra psicografada. O que te levou a trazer uma história como essa? É psicografada? Conta um pouquinho para a gente essa dinâmica do Pai João do Cruzeiro das Almas, e você sendo essa ferramenta. Então, essa é uma pergunta até recorrente, que me perguntam sempre se é obra psicografada. Não é psicografada porque a psicografia é um instrumento de uma outra religião, que é o kardecismo, que não é a minha religião. E na psicografia, o espírito toma a mão do médium e vai escrevendo. Às vezes, a caligrafia, inclusive, está com a caligrafia do espírito e não do médium e tal. É totalmente diferente. O meu processo foi um processo bem diferente desse, que é um processo de intuição. Por isso que eu digo que o livro é intuído, ele não é psicografado, é intuído, porque simplesmente eu fazia uma conexão com o Pai João e ele vinha me contando a história, né? Na verdade, tudo começou num sonho. Eu, muitas vezes, quando estou dormindo, eu me desdobro e vou encontrar esses seres que me acompanham, né? E o Pai João, numa dessas, me perguntou se eu queria realmente escrever. Tinha acontecido um episódio anterior a isso, que eu fiz um mapa astral, e aí no mapa astral ele falou que eu teria uma vertente importante para a literatura. O cara está um tipo, mas está me atrapalhando, eu estou desconcentrando. E aí, dentro dessa vertente lá, que teria da literatura, eu fiquei com isso na cabeça e tal. E aí, num sonho, o Pai João perguntou se eu queria escrever um livro, que ele tinha uma história, que me contaria, e que o livro ia mexer muito comigo, que eu tinha certeza que eu queria fazer. Na época, eu não entendi muito bem, mas eles estão sempre muito à frente da gente, né? Então ele já sabia que ia mexer muito mesmo. E eu achei que ia mexer durante o processo da escrita. E realmente mexeu, porque é um processo muito. Foi pesado assim, para mim, porque você é novinha, talvez você não saiba, mas tinha um filme que passava antigamente, chamava Túnel do Tempo, que os caras entravam no túnel e era jogado para uma outra época anterior à época que eles viviam. E foi justamente o que acontecia comigo. Na hora que eu começava a escrever, parecia que eu me transportava para aquela época e eu presenciava as cenas, efetivamente, entendeu? Então, teve lance do João me levar dentro da senzala e tal. E eu sentia todas o cheiro, a tristeza, sentia aquilo tudo. Então, aí eu ficava uns 10 dias sem conseguir escrever de novo, porque aquilo mexia tanto comigo que eu não conseguia voltar a escrever, não querendo passar de novo por aquela situação e tal, mas que eu tinha que passar para poder escrever. Então, foi mais ou menos assim. Então, eu não criei essa história. Eu sabia que essa história começava em Portugal e não sabia o que ia acontecer. Ele veio para cá e tal, aí de repente o Pai João me fala de café. Eu falei, pô, mas eles vão ter uma fazenda de cana, o que tem a ver café com isso? E aí, no decorrer da história, acontecem algumas mudanças e tal, sem dar muito spoiler e tal, que acaba aparecendo também a fazenda de café,
no meio da história. E eu também não entendi. Quando eu descobri, eu falava, quem que vai. Quem está produzindo café e está ganhando muito dinheiro, por que o cara vai se livrar de uma fazenda dessa? Então, estou te falando isso para você ter ideia de como é que as coisas aconteciam para mim. E aí, Sim. você já leu o livro, você sabe o que aconteceu. O cara quis vender a fazenda num preço qualquer, porque ele queria ir embora e tal. Enfim. E assim aconteceu durante toda a história do livro, entendeu? Tinha algumas É interessante, cenas, gente, tinha, porque quando a gente escuta o autor falar, a gente vê que um canal ali energético muito forte foi aberto para que essa história fosse trazida, fosse escrita. Quando a gente fala desse espírito do Pai João do Cruzeiro das Almas, né? Ele simboliza ali um preto velho, não é? ele é um preto velho, né? Tanto é que ele é Pessoal, chamado de Nego Velho e tal. O personagem principal carinhosamente chamava ele de Nego Velho. pessoal que não conhece o Preto Velho, são algumas ali figuras que a gente encontra na Umbanda, no kardecismo também. Então, lembrando que a obra ela não é psicografada, tá? Houve uma abertura ali de um canal onde o autor, como ele acabou de relatar, ele sentia até o cheiro. Ele foi praticamente num sonho teletransportado, assim, e isso ao longo do processo da narrativa. O que é fascinante. E aí você fala, Monique, isso é muito incomum. Não, isso não é muito incomum. Quando nós, escritores, até os céticos, quando sentam para escrever, os nossos personagens que ganham vida escrevem através da gente. Eu inclusive, coloquei isso aí numa palestra que eu fiz há pouco tempo aqui no Shopping Nova Iguaçu. E eu falando exatamente isso, que todo escritor ele é intuído pelo personagem dele, ele acaba sendo intuído. O personagem acaba existindo e acaba convivendo com ele, né? Simplesmente o meu personagem é um personagem que faz parte de uma religião afro-brasileira e tal. Mas, assim, todo escritor ele tem uma intuição, na verdade, né? Então, acontece realmente isso. Eu concordo plenamente com isso. Às vezes, esse negócio o escritor quer escrever uma coisa e o personagem não deixa. Ele muda. Exatamente. Então, esse negócio de eu já estou criando um preconceito sobre o livro do autor, porque já foi intuído ali por um espírito de uma religião. Gente, pelo amor de Deus, abram um pouco a cabeça, tá? O livro traz uma época que é muito poderosa, de uma maneira muito sensível, com personagens muito, muito dramáticos. E durante esse teu processo de escrita, Marcel, você teve alguma leitura de algum livro que também te influenciou a mergulhar nesse papel histórico, nessa época histórica? Eu pesquisei, como eu te falei, eu pesquisei bastante. O próprio Laurentino, eu peguei alguns livros dele, porque tem muita coisa. Então, li alguns livros. Fui a Valença também, porque é a região do café, li algumas coisas sobre as fazendas e tal, até para eu poder entender como é que era o processo, né? Então, foi um processo. Na verdade, o livro, eu escrevi ele durante 2 anos e meio, então não foi uma coisa que aconteceu rapidamente assim, né? Foi todo um processo e tal. E, assim, até desmistificando que o pessoal, às vezes, acha que por ser um preto velho e tal, eu simplesmente sentava. Eu tenho uma varanda aqui no meu apartamento, uma varanda legal e tal, tem um pinheiro na frente, enfim. E aí eu sentava na minha varanda e ali eu começava a escrever e via a intuição. Então não tinha nenhum processo, eu não precisava fazer nenhum ritual. Eu simplesmente trabalhei durante o dia, acabei de trabalhar, tomava um banho e vou sentar para escrever. E aí a história vinha e ia fluindo. E um negócio muito interessante, assim, que eu não mexia na história, então eu ia escrevendo de uma forma contínua. Eu não voltava lá para ver, para fazer a revisão.
A revisão foi feita, a revisão ortográfica. Quando eu mandei o original para a editora, ela fez a revisão ortográfica, me mandava e tal, e a gente ia trocando aquele processo normal que você deve conhecer bem. Mas, assim, eu não peguei depois do livro, estou no capítulo 10, vou voltar no 2 para olhar se eu mexo. Não, aquilo foi um... E o mais incrível que eu achei, até eu fiquei surpreso, porque como não sou escritor, no final as coisas todas tinham uma conexão, não era uma coisa que estava solta assim. Aí eu fui contar, são, sei lá, quase 40 personagens que falam efetivamente, que tem fala dentro do livro, né? Então, é interessante. Seria. Aí a coisa acontece de uma forma linear, ele vai fluindo e tal. E assim, muito interessante, porque eu não voltei para mexer no livro depois dele pronto. Quando eu escrevia, acabava o capítulo, vou para o próximo capítulo e estava pronto. E assim, a gente optou para fazer capítulos curtos, né? João de lá me contava aquela situação, fechava ali, começava um outro. Isso também foi uma coisa que ajudou. Alguns leitores já me falaram que isso ajuda, porque às vezes o cara pega o livro, vai ler, vou ler, aí, porra, o capítulo é curtinho, vou ler até o final. Aí, antes de dormir, termina o capítulo e assim vai, né? Os capítulos muito longos ficam muito... dá um certo tédio, assim, né? Fica muito cansativo e tal, né? Então, Exatamente. isso também ajudou. Agora, aqui a gente diz o seguinte: o verso da escravidão, escrito por Marcos Marcel, né, e intuído pelo espírito de Pai João do Cruzeiro das Almas, é uma envolvente viagem no tempo, mergulhando há mais de 200 anos na história do Brasil escravista. A trama acompanha a vida de Venâncio, chegando ao Rio de Janeiro ainda criança, destinado a suceder seu pai no comando de uma fazenda. Agora, Marcelo, me diz uma coisa, antes da gente conhecer o Venâncio, como é que foi para você? Você estava falando, né, dos capítulos, que você não voltava, você seguia, foi até uma surpresa no final, quando a história se deparou com uma linearidade tranquila. Mas equilibrar ficção com realidade na narrativa exige um pouco mais de cuidado, principalmente numa época onde você aborda escravidão e traz personagens como o Venâncio. Você teve alguma dificuldade em fazer essa mistura? Trazer a ficção para os teus leitores para entreter, mas ao mesmo tempo tocar numa realidade para conscientizar, informar, levar um toque mais a sério no teu livro? Assim, eu te falei como o livro é intuído, algumas cenas eu tinha alguma dificuldade. Eu falava para o João, não vou escrever isso, não. Vamos. E ele falava, não, eu quero que tenha, porque precisa ter, porque aconteceu e as pessoas precisam saber o que acontecia, como é que era. Então, assim, o livro, você lê, sabe, ele toca alguns pontos, assim, toca a questão da igreja, que a igreja apoiava a suposta supremacia branca, né? E tinha todo o apoio da igreja e tal, e ela achava que aquilo era uma coisa divina e tal, tirar os negros da África e trazer para o Brasil, tirar eles do inferno e tal, estão ajudando muito eles, enfim, tinha todo esse conceito. E aí também os abusos que aconteciam, os abusos sexuais, os abusos psicológicos, que talvez fossem até piores do que eu acho que tem um livro que fala assim que às vezes uma chibatada dói mais do que uma palavra mal colocada, né? A chibatada dói menos do que uma palavra mal colocada. Então tem uns abusos psicológicos que pesavam muito também para os personagens, né? Então, realmente tive alguma dificuldade de travar em algumas cenas, né? Porque essas cenas mais violentas e tal, eu te confesso que eu estava parado.
como é que eu vou escrever isso, gente? E aí eu ia e tal, porque você tem que passar a realidade, mas ao mesmo tempo não podia ser uma coisa tão pesada e tal, enfim, tinha que ter um cuidado. Isso me deu um pouco de trabalho, assim, para Eu entendo. conseguir colocar isso de uma forma que a pessoa não se sentisse agredida. Mas, assim, algumas pessoas até falam, algumas meninas que trabalharam para mim, as grupos Instagram, tinha que colocar alguma coisa que tem cenas que podem abrir gatilhos e tal. É, é, é complicado, é É, difícil, mas o vocabulário, eu adorei tudo. Eu não tenho o que reclamar. Só que a gente está numa geração cheia de mimimi. aham. Então, esses mimimis, às vezes, de pessoas que se sentem ofendidas por um vocabulário ou um linguajar que elas não estão acostumadas ou que podem ser atualizadas. A gente está falando de uma época de 200 anos. A gente vai usar a linguajar daquele tempo. Então, o leitor ele tem que entrar nessa vibe também. É óbvio que não vai ser abordado de uma maneira explícita nos dias de hoje. Mas o livro do nosso autor, você tem que entrar na atmosfera e entender o vocabulário, porque tem algumas falas ali que são muito impactantes. Algumas violências ali que são muito fortes e vocês podem realmente se incomodar. Eu gosto de carne crua, eu gosto, a verdade é essa. E então eu fiquei muito mergulhada, principalmente nos diálogos. E a gente tem esse personagem, o Venâncio, que o autor construiu. Quem é o Venâncio, Marcel? Então, cara, o Venâncio é uma pessoa que encarnou com uma missão. Desde que eu comecei a escrever o livro, eu sabia que ele tinha uma missão. Na verdade, ele não sabia, como acontece com a gente, né? Todos nós temos uma missão. Talvez a sua seja estar trazendo os autores nacionais e tal, para estar falando, abrindo essa oportunidade da gente estar mostrando a nossa obra e tal. A minha talvez seja fazer esse livro e quem sabe outros, porque quando eu fiz o primeiro eu achei que eu não ia fazer mais nada. Mas agora já temos outras ideias, já tem a minha criança aqui querendo que eu faça o livro dele, já tô mexendo nisso, enfim. E assim vai. Então, o Venâncio tinha essa missão. E ele veio para o Brasil, mas o problema do Venâncio, assim, é que ele tinha tanto poder, né? Tanto os senhores de engenho, né? Os barões, eles tinham tanto poder que dificulta a vida de uma pessoa querer fazer a coisa certa com tanto poder na mão, né? E aí teve que acontecer N coisas na vida dele para que ele pudesse se encontrar e tal. E o Pai João foi justamente. O Pai João entra nessa situação, que o Pai João é justamente aquele ser que virou um conselheiro, que virou um amigo dele, que vai tentando encaminhar ele. Eu acho até que o Pai João ficou encarnado o tempo todo para poder acompanhar a trajetória dele, porque como é que eu vou te falar? Pela bondade do Pai João, pela sabedoria dele, ele já podia ter desencarnado há mais tempo, mas ele fez questão de ficar justamente para poder ajudar o Venâncio, né? Então, assim, o livro tem um pouquinho de tudo isso. Ele traz o personagem, ele é um personagem, na minha opinião, um personagem rico, não é porque eu escrevi, porque, na verdade, é o personagem que talvez tenha existido ou não, isso fica no imaginário de cada um, né? Mas ele tem tudo de bom, assim, ele tem segurança, que é que todo mundo tem, ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele tem os desejos dele, ele tem amor, ele tem tristeza, então ele passa por uma série de... Por isso que eu te falei que quando você falou do livro, eu achei muito interessante que você captou um pouco dessas transformações, desse psicológico que o personagem acaba trazendo, né? Não só ele, os outros também têm umas participações interessantes. Então, tem alguns personagens assim que entram na história que contribuem muito, na minha opinião, trazendo mensagens assim bastante interessantes. Então, por exemplo, tem Sim.
você me permite falar, vou falar até que hoje é dia dos professores, então eu tenho madrugada, eu fiz até um post lá no meu Instagram com Madrugada falando, porque o Madrugada era supostamente um malandro, um boêmio e tal, mas por outro lado ele ajudava, ele tinha uma escola que ele ajudava não só as crianças negras, mas os negros que não eram alfabetizados a aprender a ler e escrever, porque isso era um grande diferencial para o negro. O negro que sabia ler, ele tinha uma outra, vamos dizer, condição dentro da sociedade escravista, né? Então, Madrugada era um professor. E aí, como hoje é o dia do professor, eu falei, não, eu vou colocar esse vídeo do Madrugada falando sobre educação e tal, a importância do... e é legal que ele termina assim, malandro é aquele que estuda. Eu achei ótima essa frase que ele me colocou ontem para mim, o malandro é aquele que estuda. É aquele que estuda. É verdade. Então, no dia do professor. Então a gente tem esses personagens todos. Tem a rainha do cabaré, que fala de feminismo, quer dizer, uma mulher que estava muito à frente do tempo dela, porque tudo bem, ela viveu um períodozinho na França, e aí trouxe essa coisa da fraternidade, da igualdade. Então ela era uma feminista, né? Vamos dizer, talvez uma das primeiras feministas brasileiras estava ali. E tem outras raízes do cabaré por aí, você deve conhecer algumas, né? Então você sabe que elas têm um conhecimento, que ela tem uma coisa do feminino e tal. E eu também já preparei um videozinho para ela falar um pouco sobre isso e tal, sobre relacionamento abusivo e tal. Ela vem aí. Olha que interessante. Quer dizer, eu já ia te perguntar isso mesmo. Se através da dinâmica dos teus personagens, seria capaz, por exemplo, de surgir num segundo volume, ou num conto, ou numa obra solo, uma continuação, por exemplo. O que você pretende fazer com esse livro, essa preciosidade na tua mão? Então, assim, quando eu estava terminando de ler o livro, me surgiu uma intuição de que eu faria um livro que, na verdade, não seria uma continuação, seria... meio difícil de explicar. É uma história que aconteceria anteriormente ao verso da escravidão e que explicaria algumas relações que aconteciam ali que ficaram mal resolvidas, assim. Por que essa mulher odiava tanto esse marido dela? É estranho. Então, e aí, isso aí tem um fundamento de alguma coisa que já aconteceu numa outra vida, lá no passado e tal. Então, eu tenho mais ou menos essa ideia e tal. Só que antes de eu começar a trabalhar com esse livro, surgiu uma necessidade de eu escrever uma biografia. Uma senhora conhecida minha e tal, que tem 84 anos, se eu não me engano, me pediu que ela gostaria de deixar a história dela registrada e tal. E aí, até pelos 84 anos que ela tem, isso passou a ser uma prioridade para mim, porque eu preciso terminar esse livro e publicar ele e lançar ele junto com ela do meu lado. Então, você com 80 e poucos anos, você não tem tanto tempo. Então, eu estou escrevendo, já estou assim, talvez um terço do livro pronto, e entrevistando ela. É um outro trabalho totalmente diferente, porque não tem muita criação, né? Eu crio em cima das histórias que ela me conta, tentando ser o mais fiel possível, mas colocando um tempero de escritor para não ficar uma coisa tão... E aí estamos nessa luta aí. E antes disso deve sair o livro infantil, né? Que é o Peixinho Dourado, que tem a ver com a criança, que tem a ver com a criança também. E aí esse livro também foi bem interessante, porque eu estou fazendo parte agora de um coletivo de literatura aqui da Baixada. É até muito interessante, né? Porque divulgar a literatura aqui na Baixada não é fácil, né? A gente tem um coletivo bem interessante, tem vários autores assim, maravilhosos e tal. E aí, nos coletivos é legal porque você escreve um conto, uma vez por mês a gente se encontra, você escreve um conto e você leva o conto sem assinatura, você coloca lá, mistura e cada um lê o conto do amigo.
E aí, no final, bota para ver qual que foi o mais interessante e tal. E aí, na primeira vez que eu fui participar, que foi em julho desse ano, o tema era um conto infantil, para uma criança de entre 7 e 11 anos de idade. E aí surgiu, pô, vou fazer um conto e tal, aí veio essa história do peixinho dourado. E aí eu fiz um conto, e aí chegamos lá, o conto foi o mais votado da noite e tal, como estreante, né, no grupo, acabou. E aí ficou aquele negócio do peixinho dourado e tal, e aí eu resolvi transformar aquele conto, ampliei ele um pouquinho, e aí vou fazer um livro, e aí o Peixinho Dourado já me pediu para fazer mais coisas. Ele já quer, vão ser 3 livros a princípio, ele já tem mais 2 amiguinhos dele que ele quer contar a história junto com eles e tal, então já estão mais ou menos as ideias na minha cabeça. Então agora já está. Cheio de projeto, né, gente? Assim é que é bom. Agora, mostra pra gente a capa de novo do teu livro. E tendo que trabalhar, né? Não é só isso. Não é só isso. Olha lá, ó. Essa aí é a capa do livro, o verso da escravidão. Uma jornada de sofrimento, amor e ele tem uma orelha bem interessante, que tem um... Lê pra gente, Marcelo, essa orelha. Essa daqui vale a pena ler sim. Deixa eu ler para você aqui. A história que estão prestes a conhecer versa sobre um tempo obscuro que esse país vivenciou. Há séculos, a força motriz que transformou uma colônia explorada em uma grande nação foi o povo africano e seus descendentes. Eles chegaram aqui contra a vontade, foram humilhados, vilipendiados e abusados em nome de uma suposta supremacia branca. E depois de muitos anos de luta, o que conseguiram foi uma lei medíocre, que libertou sem dar liberdade, aboliu sem dar nenhum tipo de reparação e jogou às margens da sociedade aqueles que foram os verdadeiros edificadores do Brasil, sem o mínimo de respeito. Mas a grande mensagem do livro está no poder transformador do amor, na crença de que o ser humano, por pior que pareça, tem sempre a possibilidade de se transformar se assim o desejar. Na certeza de que, para mudar o mundo, precisamos mudar primeiramente a nós mesmos. E é isso que a espiritualidade nos traz pelos ensinamentos contidos no enredo. Boa leitura. Maravilha. Forte, né? E aí, isso levanta já a questão que eu ia te fazer, justamente com uma leitura forte como essa. Duas perguntas, né? O que você espera que os leitores tenham através da tua história quando eles finalizarem a leitura? Qual é a mensagem que você quer que chegue neles? E o que você aprendeu com o teu próprio livro? Deixa eu começar a responder pela segunda, que eu acho que é a mais fácil para mim. Mais fácil. Cara, o livro mudou muito a minha forma de pensar, de olhar o mundo e tal. Então, eu achava que eu não era racista. Só que não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, isso eu aprendi e hoje eu levo essa bandeira e tal. Essa bandeira é uma bandeira, para mim, que tem uma importância muito grande hoje na minha vida. É defender o povo negro. Enfim, talvez essa seja até uma missão, né? Mais do que uma bandeira, é uma missão. Então, o que a gente tenta fazer é isso. Assim, eu descobri que durante toda a minha vida, por eu ser branco, eu tive uma série de privilégios que muito provavelmente eu não teria se eu fosse negro. Então eu comecei a valorizar isso de uma forma diferente, olhar isso e falar, caramba, realmente... E essas coisas que vão mudando, entendeu? Então eu acho que isso mudou muito a minha vida e talvez seja isso que o Pai João quisesse que acontecesse. Talvez a intenção dele, né, é atingir as outras pessoas, mas eu acho que tem uma parte minha que eu precisava passar por isso, passar por essa situação para que eu pudesse depurar um pouco a minha identidade, vamos dizer assim, né? Ou a minha personalidade, né?
E agora, o que a gente espera é justamente isso, que as pessoas, em primeiro lugar, que as pessoas vejam que você pode mudar. O cara tinha uma série de defeitos e ele foi descobrindo isso ao longo da vida. Então, assim, não é feio mudar de opinião, cara. Não é feio. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade, acham que, assim, não, acho que se eu mantiver ali aquela. Vou ser firme, eu vou ser mais respeitado. Cara, não é feio mudar de opinião. Eu costumo dizer, parafraseando lá o Raul Seixas, né, eu sou uma metamorfose ambulante. Então, eu vou mudando. Na medida em que eu vou vendo que as coisas estão mudando, eu vou mudando. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, vou citar um tópico aqui que talvez um dia até escreva algum livro sobre isso, que é a questão do aborto. Eu, durante muito tempo, eu fui contra o aborto, porque eu não entendia, cara. Nunca ninguém me explicou exatamente. É um absurdo não deixar a mulher tomar uma decisão na vida dela. Então, eu não sabia disso, e hoje eu mudei isso. Era um ponto, eu estou tocando isso porque era um ponto que eu batia muito forte, até porque, abrindo um parênteses aqui, vou te explicar por que eu era terminantemente contra, porque a minha mãe tentou o meu aborto, entendeu? Eu era gêmeo, o meu irmão morreu e eu não morri. Então, por isso, eu era terminantemente contra o aborto. E aí, durante muitos anos mesmo na minha vida, eu tive essa bandeira de ser contra o aborto e tal, até que talvez o livro me ajudou também a depurar isso em mim, né? E aí, hoje eu já entendo essa coisa do feminino. Talvez a rainha do cabaré tenha me ensinado alguma coisa com. Porque, assim, tem as coisas que estão escritas aqui, mas tem as coisas que a gente conversa nos bastidores, entendeu? Eu tenho um bate-papo com os personagens fora do que está aqui no livro, né? Então, talvez eu tenha aprendido bastante coisa. E, assim, a gente espera que as pessoas, quando leem, peguem algumas coisas ali. Obviamente que não é tudo, porque depende muito do momento da pessoa, né? Cada um, eu acho que um livro, o mesmo livro, não vou falar o meu, não, qualquer livro. Se você lê hoje, se você lê daqui a 2, 3 anos, você vai perceber coisas diferentes, porque é o teu momento que você está vivendo, né? Então, assim, o que eu espero que os leitores aproveitem que aquele momento que ele está vivendo, que o livro possa trazer alguma coisa legal para eles, né? E com certeza o Pai João colocou muita coisa ali que vai chegar em alguém, não tem jeito. Eu acho difícil você ler o livro todo e passar imune, assim, olha, eu li o livro, não senti nada e tal. Eu acho que alguma coisa vai te tocar, alguma coisa vai te incomodar, e se te incomodou é porque você precisa pensar sobre aquele assunto, enfim. É mais ou menos por aí. Exatamente. O Verso da Escravidão está à venda no site da Amazon, no Kindle ilimitado, então quem quiser pode lê-lo gratuitamente, ou está por Literary Books, tá? O físico. E não é só isso. O livro tem mais de 18 avaliações. Vamos ver o que o povo está falando do livro? Vamos lá, a Ana está falando assim. O Verso da Escravidão é uma viagem na história, que traz uma mistura de emoções. O enredo é cativante, daqueles que o leitor fica com dificuldade de parar de ler, isso é verdade. Traz muitas reflexões importantes e a cada página temos a oportunidade de absorver um pouco mais dessa ambientação tão forte, porém necessária para engrandecer nossos ideais. A Ana falou um negócio aqui que é muito legal. Marcelo, você como escritor, né, e trazendo essa pegada no teu livro, como é que você vê o papel ali da literatura na educação sobre a escravidão, sobre o racismo no Brasil, onde você mencionou, eu achava que eu não era racista, mas não basta não ser racista, temos que ser antirracista. E a literatura, ela está envolvida com isso. Como é que você vê isso como escritor, como homem branco, como
agora, né, mordido pelo bichinho da escrita, com outros projetos em mente, chegando no mercado, esse papel da literatura, como é que você vê isso? Então, cara, eu acho vou voltar a falar de novo da minha esposa. Ela sempre foi sozinha e através dos livros, ela viajou pelo mundo todo, ela viajou, ela nunca se sentiu sozinha quando ela estava com o livro dela na mão. Então, eu até me emocionei agora, desculpa. Mas porque é bem real isso. E eu acho que o papel da literatura é esse, é você poder, por exemplo, esse livro aqui, vou falar do meu especificamente, né? É uma possibilidade de você voltar lá atrás e ver com o que acontecia. O pai João teve todo um cuidado de não deixar eu florear, ele queria que fosse ali a coisa real, do jeito que era, do jeito que os negros eram tratados. A Vanessa mesmo, não sei se ela ainda está aí, mas a Vanessa reclamava demais da Lourdes, porque ela tratava mal demais a Maria e tal, mas era assim que acontecia, cara. Sem spoiler, né? Sem spoiler, mas a gente acaba soltando outra coisa. Então é isso. Então eu acho que a literatura permite você viajar no tempo, viajar no mundo, ouvir opiniões diferentes e tal. E nem tudo que você vai ler você vai concordar. Normal, em qualquer livro e tal. Mas você sempre tem coisas boas para tirar dali, né? Então, todos os livros eu acho que tem. Cada livro tem alguma coisa ali que vai te tocar de alguma forma, né? Como eu falei, né? Então, é uma coisa muito importante. É uma pena que eu acho que hoje, com essas telas todas que nós temos, né? Televisão, computador, celular e tal, isso roubou um pouco, tirou um pouco a literatura de cena, né? E talvez seja isso que a gente está fazendo aqui, usando uma tela, mas falando do papel, falando do livro, porque é importante isso, cara. É importante você ter esse contato e tal. E assim, eu sou do tempo que eu gosto de cheirar o livro, olhar o livro, ver os detalhes e tal. Aí você bota aqui, cada capítulo aqui, você viu, tem uma corrente quebrada e tal. Isso é muito significativo. Então, você ter o livro na mão é diferente. Eu acho que faz toda a diferença do mundo, né? E a gente tem que levantar essa bandeira também, de defender a literatura. Você vê, cara, uma coisa que, desde que eu namorei a Cláudia, um dos passeios que a gente mais gostava era visitar bibliotecas e livrarias. Então, tinha umas livrarias ótimas no Rio de Janeiro, cara. Você ia, ficava lá, olhava, e foram fechando. Cara, é desesperador. Pra gente é desesperador. E aí você lança um livro desse, você tem uma expectativa, e assim, é difícil. Aí você entra lá na Amazon, qual o primeiro lugar? A namorada do CEO, a filha do prefeito, a amante de não sei. Cara, pelo amor de Deus, é isso aí. É loucura. Tem. É isso aí. Aí o pessoal fala, você quer hot? O verso da escravidão, se você olhar bem, tem uns hotzinhos ali. Olha, gente. Oi, Mica, qual é a faixa etária do teu livro? Cara, eu nunca pensei exatamente nisso, mas eu acho que hoje em dia quem lê no Brasil é uma galerinha que tem entre 18 e 30 anos. E meninas. É impressionante. Eu já levantei assim por esse pouco tempo de escritor, eu fui observando que quem me segue, inclusive, se fizer uma cata lá dos seguidores, a maioria são meninas e de 18 e 30 anos. Mas, assim, o meu livro, talvez, eu precisasse que fosse uma pessoa que passasse os 35 e tal, que já tem uma vivência um pouco maior, já começa a olhar a vida com outros olhos. A mãe já está chegando lá quase nos 60, então você já começa a entender que a geração vai indo, né? E você já está pensando, você já tem um filho, já tem ela, já tem a mãe, às vezes tem a avó, talvez não tenha mais a avó, enfim. Eu nunca pensei, Monique, nunca tinha me feito essa pergunta em qual a faixa etária do meu livro. Sempre bom.
deixar aí a galera para esse livro aí, 18, talvez, 18, 17 anos. Eu acho que tá bom, né? 14 não, gente, é muito novo. É. 14, 15 para esse livro é muito novo. Mas ali 18, 17, tá? Tá tranquilo. Muito bem. Qual é o teu arroba, Marcelo? É exatamente como está no livro. É M. Marcel Peixoto. Gente, já segue lá o arroba m.marcelpeixoto, tá? Já segue o escritor, ele tem conteúdos gerados sobre o livro, aliás, imagens magníficas do livro, alguns trechos de diálogos, algumas coisas que vocês vão conseguir acompanhar do próprio lançamento, entre outras coisas. Está lindo o seu feed, organizado, coerente, está maravilhoso. Não é igual o meu, que é uma bagunça, né, gente? Preciso aproveitar a oportunidade para agradecer a Capitu aí, a Larissa, que está fazendo um trabalho aí bem legal aí, me ajudando muito aí. A gente está trabalhando junto aí e a Capitu está fazendo um trabalho muito legal. Pode indicar a Capitu aí para os seus autores aí que eles vão gostar. Ela tá... E assim, uma outra coisa que eu ia falar para você é que assim, a gente tem as nossas pretensões, né? Obviamente, né? Então, assim, mais do que eu pensar num segundo livro, é que esse livro aqui se torne uma minissérie, uma coisa lá do Netflix ou da Globoplay. Você que leu, queria até a tua opinião. Você não acha que dá para fazer aí uns 4 capítulos aí, bem legais assim, mostrando a coisa dos escravos e tal, e toda essa temática? E eu acho mais ainda, eu acho que o seu livro facilmente entra num jabuti da vida. Num jabuti, entra num Kindle, num Oceanos. Eu acho que vale a pena você tentar os concursos. Por causa da narrativa, por causa do enredo, que é isso que a gente quer. As nossas raízes por nós mesmos. Não é à toa que os autores que trouxeram nas outras edições as próprias ancestralidades tiveram uma premiação maravilhosa no Jabuti, no Kindle Ilimitado. Então, o seu livro, eu acho que ele está ali no patamar de Oceano, Jabuti, Prêmio Kindle. Eu acho que vale a pena você investir nos prêmios, eu acho. Legal. Boa dica. Boa dica. Eu fico feliz de você achar isso, que você é uma leitora aí forte, né? Lê bastante e tal, e destacando meu livro me deixa lisonjeado. Eu vou ler agora o da coreana, que ganhou o Nobel. Ah, tá. Não se fala em outra coisa, então, a não ser o livro dessa mulher. Ela estava competindo com gente graúda. E ela era mais nova do Nobel e trazendo raízes dela para o prêmio. Entendeu? Então, assim, esses prêmios, essas coisas que fazem o livro vender, né? Então, você vê como é que é o nome do livro? A Escola de Samba. O livro que foi tema da Escola de Samba do ano passado, ele esgotou, assim, do nada. Assim, é um livro de 2006. Que é o nome do livro? E ele vendeu absurdamente, assim, depois que eles passaram a falar aqui da Escola de Samba e tal. Então, assim, precisa acontecer alguma coisa para você vender, porque não é fácil vender livro no Brasil. Não é fácil. Eu sei o esforço que eu estou fazendo e eu fiz uma tiragem de livros grande, eu apostava
Apostava não, aposto ainda não desisti do livro, não. É O Defeito de Cor, o nome do livro. Foi a Portela, que é a minha escola até, que usou esse livro. É interessante, que conta a história da mãe do Luiz Gama, que é aquele negro, advogado. Lembra até um pouco a história do João Brasil, né? Um Defeito de Cor, que inspirou ali o enredo da Portela, né? O Carnaval de 2024. É um livro de 2006, mas estourou agora em 2024 por conta disso, né? Então, assim, eu acho que a hora do Verso da Escravidão ainda vai chegar. Eu aposto muito nele. E aí, lá na frente, o negócio fala, pô, mas a Monique entrevistou ele lá atrás, e já falava bem do livro. Aí nós vamos comemorar isso juntos. Ai, que maravilha! Você chegou aí a Paraty esse ano, esse final de semana, não? Não fui, e depois que eu vi você falar, eu assisti a sua live ontem, eu não me arrependi. Mas eu já estava achando estranho, porque algumas chamadas da televisão, né? Eu já estava achando meio vazio, eu não estava achando. Então, até coloquei para você ontem, acho que você não acha que tem que ser repensado essa feira, assim, pelo menos ser bienal, né? Tem que ser repensado. Porque tá muito, ficou muito comercial, ficou uma coisa muito. E para você ir, os hotéis caríssimos, então é complicado, é difícil. E aí. A Flip é bem estranha. Você chegou aí na Bienal de São Paulo, não? Eu fui na Bienal de São Paulo. Eu amei a Bienal de São Paulo, óbvio, né? Com todos os problemas que ela apresentou. Ainda assim é uma Bienal e a gente é abraçado. É outra atmosfera. Pode estar tudo de errado, que a gente está ali na bagunça. E a Bienal é Bienal, não tem jeito. Agora, não volto para São Paulo, porque eu não gostei de São Paulo. Agora é só a Bienal do Rio de Janeiro e esses eventos assim em estado, por exemplo, Belo Horizonte, Paraty, nem pensar, não volto mais. A Flip não é algo que eu volte. Mas eu vou ver agora, a gente vai para Minas Gerais final de novembro. Aqui no Rio tem Petrópolis. Então a gente vai começar nesses. Que agora são os eventos pequenos, né? Os saraus. Aqui na minha cidade costuma ter uma feira literária também. Eu aviso a você quando tiver. Ótimo. Aqui tem uma feira aqui em Nova Iguaçu, que também é interessante. Agora eu estou mais envolvido com essa turma da literatura aqui da Baixada. E aí, com certeza, eu falo com você para a gente estar participando aqui. Inclusive, você vindo como autora também, né? É bom que eu levo as antologias, a gente se conhece, porque os fervos não param. Aqui na Glória a gente tem exposição toda semana, em comunidades também, inclusive pela Evaristo. A Evaristo tem a Casa Evaristo dela dentro de uma comunidade, onde ela alugou um espaço para trazer literatura para mulheres. O negócio cresceu tanto que ela comprou um outro estabelecimento para abrir, para a literatura chegar dentro daquela comunidade. Então tem feiras, tem reuniões, tem saraus, tem tudo. E é ela quem comanda tudo. Ela está sempre lá. Legal, né? Muito legal, muito legal. Legal mesmo. Não, ela também tem um peso, né? O nome dela hoje tem um peso 84 forte, anos, né? Ela explodiu. E as pessoas achando que não conseguem realizar seus sonhos. A mulher explodiu com 84 anos! Então, isso dá força pra gente. Porque, assim, uma coisa que eu ia falar com você também, que são 3 pontos do meu livro que travam um pouquinho. Primeiro é a questão do etarismo, né? Eu sou um autor com 60 anos, está lançando o primeiro livro,
E aí tem essa coisa, né? Do etarismo. O segundo é a questão do preconceito religioso, porque quando vê que é intuído por um espírito do pai João, já tem aquilo, não lê o livro, que o livro não fala de religião em momento nenhum. Simplesmente é a cultura africana que tá colocada ali. Mas o evangelho, quando chega lá que fala assim, o Exu chegou, ele fala, Exu não. Aí o cara eles não procuram entender. E o segundo é o racismo mesmo, né? Por ser um livro de preto, né? Falando de preto e tal. Inclusive, uma vez fizeram uma pergunta para mim, foi até no lançamento do livro, as meninas foram me entrevistar e falaram, mas você é branco escrevendo um livro de preto? Você vê como é que são as coisas, né? Aí eu falei, não, mas eu sou branco, mas quem escreveu efetivamente o livro foi o Pai João é preto, tá? Então, quem está na minha ancestralidade aqui traz a cor, traz a força da África junto com eles. Então, eu sou um canal aqui para poder Olha transmitir isso aqui. quantos tabus a gente precisa quebrar para que o leitor chegue no seu livro. Olha Exatamente. como que funciona. Ele Não é vai fácil. ler, aí ele já descarta. Descarta porque tem espírito. Descarta porque não sabe qual a diferença de psicografia e de intuição. Descarta porque é o branco falando do negro, ele não sabe de nada. Deve ser só mais um livro que enche linguiça. E aí começam os preconceitos sobre uma obra que é poderosíssima, né? São essas barreiras que a gente tem que quebrar todos os dias, né? E aí passando as mensagens. E assim, o Instagram tem essa coisa de bom que acaba você colocando ali, como você falou da minha página, a gente vem trabalhando para realmente divulgar o livro, mas também divulgar um pouco das mensagens que estão por trás dele, né? Então, através desses avatares que eu te falei, que a gente tem colocado lá, traz sempre uma mensagenzinha interessante e tal, cada um falando dentro da sua concepção. Madrugada puxa um pouco para o lado da educação, a rainha puxa para o feminismo, os pretos velhos, né? A avó Maria vai puxar pelo lado do amor, de se conhecer, do autoconhecimento, e assim a gente vai colocando um pouquinho de mensagem ali no Instagram para despertar um pouco de curiosidade nos leitores, para que eles efetivamente comecem a ler. E assim, graças a Deus eu não tive ainda nenhum hater que veio aqui me xingar e tal, graças a Deus eu não tive isso ainda, né? Pode ser que lá na frente ainda aconteça, mas eu tô por enquanto blindado aí com relação a isso. A própria espiritualidade eu acho que está me protegendo aí porque o que mais tem hoje é isso, né? Na internet. Eu vejo cada coisa que eu fico pasmo com coisas que acontecem, né? Esteja Então, emocionalmente pronto para hater, porque hater é uma coisa que pode destruir a sua vontade de escrever. Então, quando você se deparar com um hater, você só eleva seus pensamentos e se conscientiza que aquela pessoa que está te agredindo verbalmente, te difamando, falando mal da sua obra, é uma pessoa que precisa evoluir, né? Porque a gente só agride aquilo que a gente não consegue fazer. Uma pessoa amargurada, uma pessoa... O hater, ele é isso. Ele entra na internet hoje, ele fala: quem vai ser minha vítima hoje? Para quem que eu vou jogar todo o meu rancor? Ele vive para isso. E eu já vi escritores desistindo da vida de escritor por causa de hater. é triste. É muito triste. Ai. Bom, só para lembrar aqui vocês, o arroba do nosso escritor é m.marcelpeixoto. Já corre lá, já segue ele. Tem resenha, tem biografia, tem tudo sobre o livro, tem o link de venda do livro também. O Marcel também está lá na Amazon. Esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook.
do livro Não Me Livro ou no @MoniqueMM18, onde eu vou botar o nosso autor como colaborador. Vocês vão poder assistir no feed dele e assistir no meu também, tá bom? Tá bom. Marcel, querido, só te agradecer por esse bate-papo incrível, poder te conhecer. Um beijo para sua esposa, leitora. Estou muito feliz. Em breve. Nós vamos marcar esse café na Tijuca aí. Pode ficar certa disso. Vamos. Maravilha. Obrigada por tudo, tá? Joia, minha querida. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Parabéns pelas suas obras também. Depois vamos trocar alguns livros, que eu sei que tem uns livros legais seus aí que eu quero ler também. Vamos ter esse papo fora do ar aqui, depois a gente conversa um pouco. Tá bom, então, muito obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz mais uma vez, de estar divulgando aí os autores nacionais. A gente não tem muito espaço na mídia, a gente tem que buscar. É por aqui mesmo o caminho, né? É isso. Exatamente. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. E dizer que a maratona de lives desse mês está só começando. A gente vai até o dia 30/10, com muitos autores passando por aqui. Amanhã eu volto com mais literatura. Beijo, Marcel. Obrigada. Tchau.